Olá, meu nome é Ricardo Rocha de Almeida. Atualmente eu sou R3 do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Municipal Dr. Alípio Corrêa Neto e vou estar apresentando uma aula de fraturas do osso frontal. O seio frontal ele evoluiu ao longo dos anos. Então, geralmente, ele é ausente no nascimento, só que esse recém-nascido, quando ele vai crescendo cada vez mais, o seio vai se desenvolvendo junto com a criança. Por volta dos seus 15 anos, o seio já atinge o crescimento máximo e não tende a crescer mais do que aquele estado por volta dessa idade. O seio frontal ele tem uma forma irregular e em alguns casos ele é assimétrico, não necessariamente ele tem uma assimetria, ele não obedece a uma assimetria. 10% dos indivíduos têm um seio, ou seja, é unilateral, apresentar só de um lado, ou direito ou esquerdo, e 9% dos indivíduos ele tem um seio rudimentar ou ausente. Como resultado dessa anatomia, nós temos que as fraturas do seio frontal elas são mais comuns em pacientes adultos do que em pacientes jovens. O tamanho e a forma desse seio frontal tem variações entre indivíduos e entre o lado direito e esquerdo. Bom, falando um pouquinho a respeito da espessura das paredes do seio frontal ou do osso frontal, nós vamos ter ali basicamente a parede anterior, que vai ter uma medida entre 2 a 12 milímetros, né, entre essa variação, e a parede posterior, que ela é mais fina, então ela vai variar entre 0,1 até 4 milímetros. Bom, comentando um pouquinho da sua histologia, basicamente segue o mesmo padrão no seio maxilar que nós já estamos mais acostumados, que é um epitélio colunar pseudoestratificado, ciliado e é coberto por muco. E suas relações anatômicas, algumas um pouco mais críticas, nós temos o soalho do seio, que basicamente vai ser o teto orbital, que vai estar em contato ali também com as células etimoidais anteriores. Nós temos a parede posterior, que está em contato direto com a fossa craniana, parte anterior da fossa craniana, e nós temos a parede anterior, que é o que vai dar contorno ao osso frontal, ou basicamente a testa do paciente. Bom, o seio frontal ele drena através de uma pequena via de saída, que é para o seio etimoidal ou cavidade nasal. E esse trato tem uma saída em forma de ampulheta com ósseo verdadeiro, e tem uma variação ali de 3 a 4 milímetros na sua parte mais estreita. O infundíbulo está localizado acima e o recesso frontal está localizado abaixo. Ao lado temos uma imagem da O que está bem ilustrado, mostrando o infundíbulo, esse ósseo e o recesso frontal ali nas imagens. E cada via de drenagem do seio frontal ele está localizado na porção posterior, inferior e medial do seio. Falando um pouco da espessura do seio frontal e da sua resistência, a O tem uma imagem que mostra quantos quilonewtons os ossos da face conseguem resistir antes de se fraturarem ou apresentar algum tipo de solução de continuidade. Então aqui nós temos como referência, por exemplo, a mandíbula, que é de 2,4 a 4. Então você tem a maxila, algo em torno de 0,7 a 1,3. Você tem a região zigomática, algo em torno ali de 0,9 a 2,9. E você tem na região difrontal, algo em torno de 3,6 a 7,1 kN para que esse osso venha a estar fraturando. Então, quando o paciente se apresenta ao serviço ou de emergência ou ao hospital com uma fratura difrontal, deve-se pensar em outras lesões pelo corpo, já que o impacto é de grande magnitude, de certa forma, para que venha estar fraturando essa região. Bom, então a maioria das fraturas do seio frontal é o resultado de impactos de alta velocidade. Como etiologia, obviamente vai ter uma variação de país para país ou até mesmo de cidade para cidade, mas basicamente a sua maior etiologia é com veículos automotores, agressões ou violência interpessoal e lesões esportivas. Dependendo da localidade, obviamente a agressão está em primeiro lugar. Então, os pacientes que sofrem fraturas do seio frontal geralmente têm fraturas faciais associadas ou até mesmo lesões sistêmicas.
Falando um pouquinho da sua epidemiologia, então as fraturas seio-frontal são relativamente incomuns e representam apenas cerca de 15 até 15% das fraturas maxilofaciais e uma preponderância ali para o sexo masculino. As fraturas mais comuns do seio frontal envolvem uma combinação das paredes. Então, geralmente, quando tem a fratura, você vai ter a fratura da parede anterior e da parede posterior do seio maxilar, com envolvimento ou não do recesso frontal. Bom, como falado então anteriormente, a maioria das fraturas dessa região envolve parede anterior e posterior, mas também pode acontecer de ter fratura de uma parede isolada, ou só a parede anterior, ou só a parede posterior. No caso do envolvimento só da parede anterior, ela representa aproximadamente 1/3 ali dessas fraturas. Nas paredes ou parede posterior, elas são muito incomuns e é menos que 1%. Falando um pouquinho já da anatomia, etiologia, epidemiologia, a gente vai entrar em avaliação clínica. Alguns critérios a ser avaliado nesse paciente é o edema, a equimose periorbitária, o degrau ósseo palpável muitas vezes dá para sentir, só que quando já tem a formação do edema já não é mais palpável. Então esse degrau ósseo será avaliado ou será sentido, até mesmo percebido, em um segundo tempo, um pouquinho mais para frente. Parestesia em região supraorbital, aquele paciente que chega contactuante para você no atendimento inicial, ele vai referir que está com a testa dormente ou com a região da sobrancelha, região de cima do rosto. Ele consegue referir isso para a gente. Hiposfagma, lacerações também costumam ser comuns nessa região e até mesmo o enfisema. Uma avaliação ali, digamos que clínica focada para essa região de frontal, ela deve incluir a avaliação de qualquer deformidade de contorno ou lacerações frontais e déficits neurosensoriais, conforme já até conversado anteriormente. Os pacientes conscientes eles devem sempre ser questionados quanto à presença de drenagem nasal clara ou drenagem nasal posterior que possa ser indicativa ali de um vazamento do líquido cefalorraquidiano. O exame de feridas profundas ali, ele deve ser realizado sob técnica estéreo, pois pode ser através de ferimentos. Então, o cirurgião pode ali estar se programando para realizar uma inspeção, basicamente, daquele ferimento e até mesmo ver o diagnóstico de alguma fratura ou parede anterior do seio. O prognóstico para lesões tão graves é significativamente pior e é indicado um tratamento mais agressivo. Então, basicamente, quanto pior o grau de deslocamento da fratura, quanto mais cominuta, a gente já vai falar da classificação, mais agressivo vai ser o tratamento indicado para aquele paciente. E uma tomografia computadorizada de alta resolução com reconstrução axial, coronal e sagital, até mesmo o 3D, é o padrão ouro para o diagnóstico. Então você precisa do 3 cortes mais o 3D, aqui segundo já O, que seria o padrão ouro para você dar um diagnóstico correto ali para o paciente ou até mesmo para os familiares, ou cravar um diagnóstico até mesmo para fazer uma cirurgia, pensar em operar esse tipo de paciente. Esse seria o padrão ouro. Bom, não tendo disposição da tomografia computadorizada, que é o padrão ouro, seja porque está quebrada, porque o hospital não tem o recurso ou algumas coisas assim do tipo, a gente pode lançar mão de alguns raios-x, como por exemplo um raio-x AP de face ou um raio-x de Watters. E uma das coisas que a gente vai estar observando, que é um dos indicativos de fratura, é o velamento desse seio. O recesso frontal, por sua vez, vai estar envolvido em alguma dessas fraturas, e uma das coisas a ser avaliada é o soalho do seio frontal e a via de saída. Que também, nesse tipo de fratura, com envolvimento do recesso frontal, costuma envolver a base anterior do crânio. A classificação dessas fraturas, até hoje ainda não tem consenso sobre como classificar, sobre qual a classificação aceita. Então, vou deixar algumas classificações de alguns autores, mas basicamente o que a gente segue é a classificação da O. Então, tem a fratura da parede anterior, que elas vão ter uma variação ali de minimamente deslocada ou severamente deslocadas, até mesmo cominutas, dependendo da gravidade do trauma e do tamanho do seio do paciente. A parede anterior do seio frontal é normalmente convexa,
Só que as forças de compressões, então, ou seja, no momento de uma fratura, quando se aplica uma força naquela região, aquela parede começa ou perde, né? Começa não, ela vai perder a sua convexidade e ela vai formar uma concavidade. Isso pode ou não resultar em uma cominuição da fratura. Nesse caso, uma fratura com deslocamento mínimo. Então, aqui são dois casos do nosso serviço. Parede anterior do seio. Na imagem da direita tem parede posterior também, só que sem deslocamento significativo. Então, em traumas menos graves que acabam resultando em fratura dessa região, pode não apresentar deslocamento, e a maioria das vezes tratamento conservador. Temos o deslocamento moderado, só que evidentemente a palavra moderado é subjetiva, e aí vai depender de cirurgião para cirurgião, e depender também da classificação que aquele hospital ou que aquele cirurgião em específico usa para estar classificando as suas fraturas. Então, à medida que a força, que o trauma vai aumentando, a gente tem, digamos que, fraturas maiores ou fraturas mais complexas dessa região. A cominuição grave já requer um trauma de maior impacto ou um trauma de alto impacto nessa região de frontal. Então, ele vai gerar não só uma cominuição da parede anterior, como pode estar gerando uma cominuição da parede posterior. E aqui do lado uma imagem ilustrando um paciente atendido no nosso serviço, com fratura da parede anterior e posterior cominuta e com grande deslocamento. A fratura da parede posterior, ela apresenta maior risco de lesão intracraniana porque vai criar uma comunicação com aquele espaço ali intracraniano, principalmente por causar lesões ali à dura mater. Então, o grau de deslocamento da fratura pode nos dar uma noção da gravidade do caso ou da gravidade da própria lesão ali daquela região. E como eu já comentei que não há uma classificação aceita, em muitos autores eles usaram a largura dessa parede posterior de 0,1 a 4 milímetros para poder estar descrevendo esse deslocamento e tiveram isso como base a tomografia computadorizada em corte axial. Aqui nesse slide, um outro autor mostrando que essa cominuição de moderada a grave vai estar levando a diversos tipos de lesão intracraniana. As lesões penetrantes costumam causar fratura da parede anterior ou parede anterior e posterior do seio frontal. Alguns hospitais têm o recurso da endoscopia e muitas vezes o próprio orifício de entrada da lesão penetrante acaba se tornando um meio para fazer o diagnóstico da fratura com a própria endoscopia. Os objetivos do tratamento em um paciente que apresenta uma fratura de frontal é basicamente criar um seio seguro, restaurar o contorno facial daquele paciente, o contorno do terço superior da face e evitar complicações a curto e longo prazo. Então aqui, só citando as formas de tratamento desses tipos de fratura, nós vamos ter o conservador, a redução aberta, a obliteração e o reparo endoscópio tardio. As fraturas da parede anterior com deslocamento mínimo não inferior a 1 a 2 milímetros, sem envolvimento de lesão no recesso nasofrontal, está indicando tratamento conservador. E essas fraturas com deslocamento mínimo têm pouco risco de complicação a longo prazo, tanto complicação estética quanto até mesmo funcional. A observação é uma opção viável para esse tipo de tratamento, já que não vai apresentar grande deslocamento, só que os pacientes sempre devem ser informados sobre os sinais e sintomas de sinusite no frontal, região de frontal e até mesmo a formação de mucocele. Mesmo um tratamento conservador, o paciente no início, ao chegar na consulta ou chegar no hospital, ali ele vai apresentar dor, inchaço, sensibilidade frontal, eritema, drenagem nasal mucopurulenta, dor de cabeça e febre. Então, todo paciente deve ser avaliado e aí muitas vezes, mesmo sendo indicado o tratamento conservador, esse paciente pode ter algum desses sinais ou sintomas, mesmo após uma semana, 2, 3, até após 3 meses, segundo o relato de alguns autores. Bom, só antes de entrar no tratamento cirúrgico, vou comentar um pouquinho dos acessos.
Mas basicamente de todos esse acesso mais usado e o que a gente tem como padrão é acesso coronal, até mesmo por conta de necessidade de obliteração, que seria mais por conta da neurocirurgia. Eu vou entrar um pouquinho mais para frente nesses detalhes, mas eu coloquei também uma imagem mostrando algumas variações de acessos que pode ser feito para estar fazendo a reconstrução do frontal e alcançando o nosso objetivo de tratamento. Embora o acesso coronal seja basicamente o tradicional, usado tanto pela equipe da neurocirurgia quanto pela equipe da bucomaxilo e outras equipes, esse acesso coronal ele tem algumas vantagens e também tem algumas desvantagens. Aqui eu trouxe uma tabela de um autor que ele vai abordar um pouquinho sobre os tipos de acesso, além de suas vantagens e desvantagens, falando um pouquinho também de cada fratura. A redução aberta e a fixação interna, ela tem uma indicação para basicamente fraturas que apresentam maior deslocamento, ou seja, maior que 2 milímetros, onde não envolvem ali o recesso nasofrontal. E o objetivo desse tratamento, conforme já citado anteriormente, é evitar complicações no curto e longo prazo, além de proporcionar ali um seio seguro e restaurar o contorno facial. Então, o objetivo da redução aberta é reaproximar os fragmentos ósseos para sua posição pré-mórbida, ou seja, pré-trauma, e usar o sistema de fixação interna para mantê-los em sua posição. Nesse tipo de fixação, o acesso comumente utilizado é o acesso coronal, só que se o paciente apresenta alguma laceração, essa laceração pode estar sendo usada para estar fazendo também essa redução e fixação. Alguns autores comentam que muitas vezes não usam a laceração, mesmo que presente em alguns pacientes, porque a maioria das vezes precisa estender para realizar esse tipo de fixação e uma redução adequada. E aí, a laceração do paciente com uma extensão considerável, muitos deles acabam não gostando da cicatriz ou acabam o paciente, né, se queixando no pós-cirúrgico. Então, muitos dos cirurgiões, mesmo que tenham uma laceração, se não for muito extensa, eles acabam fazendo o coronal mesmo assim. O cirurgião deve estar se atentando para a mucosa presa na linha de fratura, já que se essa mucosa ficar presa e não for vista no intraoperatório, no pós-operatório esse paciente pode apresentar uma sinusite ou até mesmo uma formação tardia de mucocele. Então, qualquer mucosa lesionada na periferia da fratura ou fragmentos ósseos, ela deve ser removida. Bom, os fragmentos ósseos devem ser reposicionados e fixados com o sistema de fixação interna, e a estabilidade geralmente pode ser alcançada com placas de titânio finas. Isso minimizará o risco de visibilidade e também palpabilidade do sistema, principalmente por parte do paciente. Não existe um número de placas adequado, e isso quem vai determinar vai ser o cirurgião no intraoperatório, mas basicamente o número de placas ele será determinado pela estabilidade da redução. Se com uma placa a fratura já fica reduzida e estável, é o suficiente. Algumas fraturas vão precisar mais de uma placa para poder estar alcançando essa estabilidade. Os enxertos podem ser usados para estar devolvendo a anatomia do seio. Então, aqui no caso de uma fratura cominuta de parede anterior, por exemplo. Fratura geralmente cominuída ou onde há necessidade de remoção de fragmento ósseo, para não ficar o defeito, alguns cirurgiões acabam lançando mão do enxerto. E aqui estão algumas características que o enxerto deve ter para poder ser usado nessa região. Então, a biocompatibilidade é o primeiro. O enxerto ele deve ser biocompatível com aquela localidade, com o tecido. Tem que ter uma moldabilidade para se adaptar a qualquer tipo de defeito, já que os defeitos são variáveis de inúmeras formas. Tem que ter uma forma estável em tamanho ao longo do tempo. Então não pode ser um enxerto que você coloque e ele vai reduzir ao longo do tempo. Ele vai, sei lá, ou reabsorver no caso de osso, absorver no caso de gordura. Então ele precisa ser estável. E ele precisa também estar se incorporando aos tecidos ali daquela localidade. Alguns materiais que podemos estar lançando mão é o osso autógeno, o metilmetacrilato, o cimento de hidroxiapatita, malha de titânio, o implante poroso de polietileno e o poliéter éter cetona, que é também chamado de PEC.
Bom, então já falado de opção de material e de enxerto, a gente entra na obliteração. Basicamente, as indicações são fraturas da parede anterior, que vão incluir ali o assoalho do seio, ou seja, basicamente uma lesão no recesso nasofrontal. São fraturas também severamente cominutas da parede anterior, com ou sem comprometimento da lesão do recesso nasofrontal, como eu comentei anteriormente, às vezes fica um defeito, e ruptura significativa da mucosa que pode resultar em um seio não funcional no pós-operatório. Então, basicamente, o seio perdendo a sua função. Tanto fratura da parede anterior quanto posterior ou de ambas pode tornar o seio frontal inoperante. E aí, nessa situação, a obliteração do seio pode ser necessária. Então, isso envolve a exposição de todo o tecido, todo o seio, né, todo o tecido do seio, a remoção meticulosa de toda a mucosa do seio. Então, você deve remover toda a mucosa do seio e depois fazer a obliteração da cavidade sinusal com tecido autólogo preferencialmente. Então, ao elevar o retalho coronal, é importante manter a integridade do retalho pericraniano sempre que possível, já que esse retalho ele pode estar sendo utilizado para a obliteração do seio quando a parede posterior estiver intacta. Caso a parede posterior não esteja intacta, mesmo assim ele ainda continua tendo a sua utilidade para estar vedando a parede posterior, porque já que na parede posterior, nesse tipo de fratura, há maior probabilidade de ruptura dural. Então, nesses casos, o retalho pericraniano ele vai ser utilizado para reparar a dura mater e realinhar a fossa craniana anterior. Aqui falando um pouco da escolha do tecido, basicamente fica a critério do cirurgião e da experiência dele com cada um dos materiais ou dos tecidos que são usados como enxerto. Então ele pode estar usando a fáscia, pode estar usando gordura abdominal. Tem alguns autores que usam a fáscia já do temporal, aproveitando o próprio retalho, né? O músculo também acaba usando músculo temporal, aproveitando o retalho, mas tem gente que prefere usar músculo de alguma outra localidade. Pode estar usando pericrânio, já que já vai estar acessado. Podem também lançar mão da osteoneogênese espontânea, que basicamente vai esperar que o próprio tecido se regenere. Pode estar usando o osso sintético e até mesmo o gel Fuan. O reparo endoscópico tardio tem como principais indicações as fraturas isoladas da parede anterior com deformidade cosmética residual. Então, aqui, boa parte dos casos são de pacientes tratados observacional, que depois de um tempo começa a se queixar de um afundado na testa devido a uma fratura de parede anterior do seio com pouco deslocamento, por exemplo. Então, para poder estar realizando essa indicação, o seio deve estar sem patologia obstrutiva. E uma das vantagens do uso do endoscópio é que as incisões são limitadas, então uma abordagem minimamente invasiva, e o tratamento é feito com Oley. Então, se faz um implante Oley e se coloca na região do defeito, ali para estar camuflando e dando um contorno adequado à testa do paciente ou aquele osso frontal. As desvantagens que requer um equipamento especializado e tecnicamente é desafiador, já que exige uma curva de aprendizado considerável para o uso desse tipo de técnica. Bom, então para tratamento nós temos diversos algoritmos. Aqui eu coloquei um algoritmo do tratamento da fratura de seio frontal, ou fratura de frontal, do osso frontal como um todo. Então, geralmente você tem a fratura do seio frontal, e aí você vai observar se tem a presença ou não do líquido cefalorraquidiano. Se não tem, você vai observar lesão basicamente no ducto nasofrontal. Se não tem, fixação interna e observa. Se tem, obliteração, fixação interna e acompanha. Se o paciente tem a presença do líquido cefalorraquidiano diagnosticado, você precisa observar de 4 a 7 dias. Se não persistir, aí você cai de novo a respeito do ducto nasofrontal, seguindo os dois tratamentos finais que eu comentei anteriormente. E se persistir, é feita a cranialização, que aí basicamente é feito por parte da neurocirurgia. Aqui um outro algoritmo para as indicações do tipo de tratamento para o paciente. Então, se você não tem deslocamento na fratura, você apenas observa. Se você tem um deslocamento de 0 a 2 milímetros e não tem nenhuma lesão concomitante, você observa também.
Se tem uma lesão concomitante, seja do ducto nasofrontal ou seja do líquido cefalorraquidiano, você vai fazer a parte cirúrgica ali, ou com obliteração e fixação interna ou cranialização. Se tem uma fratura com já basicamente um deslocamento de 2 a 5 milímetros sem nenhuma injúria junto, você vai avaliar a parte estética e pode fazer tanto a observação quanto a cirurgia. Concomitante, se você tem um deslocamento de 2 a 5 milímetros com lesão do ducto nasofrontal ou até mesmo com líquido cefalorraquidiano presente, aí você precisa fazer a cirurgia. E as fraturas com deslocamento maior que 5 milímetros é indicado também a cirurgia. Acrescentei mais um algoritmo, esse daqui eu não vou explicar detalhado, mas basicamente eu acrescentei esse porque esse inclui a tomografia computadorizada. Então vocês vão ver que tem a tomografia computadorizada inicial, ele costuma repetir em 3 meses e possivelmente em 6 meses, se com 3 meses não estiver bom. Se com 3 meses estiver ok, basicamente só observa. Então esse daqui usa a parte clínica e usa um pouco do recurso que muitos dos hospitais já têm, que é a tomografia. Os cuidados pós-cirúrgicos de um paciente incluem a avaliação da visão, que é realizada assim que ele desperta da anestesia, e intervalos regulares até que ele venha a estar recebendo alta. Em caso de paciente inconsciente ou não colaborativo, é feito um teste com lanterna oscilante e, alternativamente, pode ser realizado um exame, que é o eletrofisiológico, se o hospital dispor do equipamento e do pessoal adequado para a realização do mesmo. Outro cuidado pós-operatório que deve-se ter com o paciente é o posicionamento da sua cabeça. Então, deve-se manter sempre a sua cabeça elevada, aproximadamente 30 graus, segundo o manual da O, e deve ser mantida tanto no pré quanto no pós-operatório, já que isso vai melhorar significativamente tanto o edema quanto a dor. E também deve ser evitado assoar o nariz por pelo menos 3 semanas, que é basicamente o período de reparação daquela região. Os medicamentos pós-operatórios ou perioperatório é sempre assunto de controvérsia e discordância na literatura, e há poucas evidências para fazer recomendações fortes para tais cuidados. Então, o uso de anti-inflamatório não esteroidal é controverso. Analgesia não tem muita controvérsia, é basicamente um consenso. E os antibióticos, já que muitos cirurgiões usam antibióticos no perioperatório, mas não há nenhuma vantagem clara de nenhum antibiótico e a duração recomendada, do tratamento é discutível. Então, muitas vezes, dependendo do artigo, eles falam dose única no perioperatório e muitas vezes alguns artigos falam para estender essa dose por mais algum tempo, só que obviamente isso vai variar de caso para caso, de tratamento para tratamento e evidentemente a literatura não tem ainda um consenso quanto a isso. Descongestionante nasal, na verdade, como um todo, também pode ser útil para melhorar sintomática em alguns pacientes. E os esteroides, em casos de trauma orbital grave, podem ajudar no edema pós-operatório. Pomada oftálmica deve seguir o protocolo local e aprovado, mas isso geralmente não é necessário em caso de edema periorbital, porém alguns cirurgiões preferem fazer o uso delas. Algumas pomadas causam irritação conjuntival significativa, então basicamente fica a critério do cirurgião mediante a sua experiência com as pomadas no geral. O exame oftalmológico, o pós-operatório, ele pode ser solicitado a um oftalmologista e aí os seguintes sinais e sintomas são geralmente avaliados: a visão, o movimento extraocular ou motilidade, diplopia, a posição do globo e o teste de campo visual. Tudo isso avaliado por um oftalmologista. O oftalmo vai seguindo os exames com avaliação de posição de pálpebra. Se o paciente se queixar aí no caso de epífora, então deve ser avaliado o ducto lacrimal. Se o paciente se queixar de dor nos olhos, deve se avaliar a abrasão da córnea. E no caso de diplopia pós-operatória, é necessária uma avaliação oftalmológica para poder identificar a causa daquela diplopia. Alguns serviços dispõem de imagem intraoperatória, que pode ser útil também durante a redução da fratura, durante todo o processo cirúrgico.
mas a maioria não tem essa disponibilidade, acaba usando mais uma imagem pós-operatória. Essa imagem pós-operatória ela deve ser realizada nos primeiros dias após a cirurgia e recomenda-se imagens 3D, que é uma tomografia feixe cônico, para avaliar as reduções complexas de fratura. Nos centros, como eu já havia falado, onde a imagem intraoperatória está disponível, a imagem pós-operatória pode ser realizada em um período mais tardio, já que você tem uma imagem quase de PO imediato. E para fraturas da base do crânio e do seio frontal, uma imagem pós-operatória ela deve ser realizada quando indicado. Então, se o seio for preservado, deve fazer uma varredura de acompanhamento de 3 a 6 meses para garantir que ele seja arejado. Se tratando da ferida pós-operatória, da ferida cirúrgica, no caso do acesso coronal, o couro cabeludo ele geralmente pode ser lavado 5 dias após a cirurgia e a sutura realizada no local ela deve ser removida entre 7 a 10 dias de pós-operatório e o paciente deve ser orientado a evitar a exposição ao sol e ao bronzeamento das incisões na pele por vários meses. Os pacientes devem ser avisados de que sinusite frontal, formação de mucocélio, qualquer outro sinal de infecção pode ocorrer até mesmo anos após a lesão. Deve ser discutido com o paciente, caso ele venha estar apresentando algum sinal, algum sintoma, retornar sempre ao cirurgião que realizou a cirurgia, para que possa estar sendo avaliado se está apresentando alguma complicação tardia ou um problema novo. Então, deve-se avaliar dor de cabeça, eritema, a drenagem nasal mucopurulenta, deformidade óssea frontal, edema e deslocamento orbital. Obviamente, o acompanhamento clínico ele depende da complexidade da cirurgia e do curso pós-operatório do paciente. Então, aquele paciente com uma cirurgia mais demorada, uma cirurgia mais invasiva, ele deve ser acompanhado por mais tempo. Aquele paciente com um procedimento muitas vezes menos invasivo ou até mesmo observacional, fazendo apenas o acompanhamento ali da fratura, ele possivelmente vai ser acompanhado por menos tempo, a menos que venha apresentar alguma complicação. Então, as questões a ser sempre consideradas nesse tipo de pacientes são a deformidade do contorno da abóbada craniana, comprometimento do nervo sensorial, também deve ser feito o acompanhamento, em alguns casos verificar a necessidade de fazer laser terapia ou não, problemas de formação de cicatrizes, como queloide, por exemplo. Aí nós temos também a parte da alopécia e a dor de cabeça pós-operatória. Todos esses fatores devem ser avaliados. Outros sinais e sintomas a serem avaliados são anosmia, tontura, vômito, meningite e a formação de mucocele. Quanto às complicações nesse tipo de fratura ou até mesmo do tratamento, sendo ele cirúrgico ou não, elas geralmente são divididas em precoce e tardia, conforme eu já mencionei, e aqui tem um artigo e o livro, ele comenta um pouquinho de cada uma, mas basicamente já é aquilo que a gente vai falando. Então, nas precoces, o paciente pode apresentar uma epistaxe, uma sinusite, meningite, empiema, hematoma ou abscesso, trombose do seio cavernoso, diplopia, cegueira, danos ao nervo supraorbital e o nervo supratronclear. As tardias estão relacionadas a mucocele, abscesso orbitário, abscesso cerebral, defeito de contorno ósseo e até mesmo osteomielite. A remoção desses implantes raramente é necessária e é possível que isso venha a ser solicitada por algum paciente para que seja removido a placa, seja independente de qual sistema ou de qual sistema foi usado. Em alguns países isso é solicitado com mais frequência do que em outros. Aqui no Brasil não é solicitado com tanta frequência, não temos muito relato de paciente que pediu para tirar a placa, ter que passar tudo de novo, uma nova cirurgia, ter que reabordar, ficar internado. Muitos deles já optam por ficar com a placa, e aí nesse caso a retirada é basicamente quando tem algum problema, alguma complicação. Alguns pacientes que são portadores desses implantes, eles acabam se queixando de sensibilidade ao frio nas áreas de colocação de placa, onde foi colocado as placas.
Só que essa sensibilidade ainda é controverso, não se sabe se está relacionado realmente ao material de fixação ou se é resultado de uma lesão no nervo, né, do trauma original ou lesão no nervo devido ao trauma da cirurgia. E se o paciente tem esse problema, a maioria dos casos, ou boa parte deles, acabam melhorando ou se resolvem ao longo do tempo, sem precisar remover o sistema de fixação. Aqui eu coloquei algumas considerações especiais. Então, para viajar em aeronaves pressurizadas, relata um período de pelo menos 4 semanas, pode ser de 4 a 6 de pós-operatório, e pode ser notada dor leve na descida. No entanto, voar em aeronaves não pressurizadas deve ser evitado por um período mínimo de 12 semanas. O mergulho também não deve ser permitido antes das 12 semanas. Então, o paciente mergulhar, seja em piscina, mar ou qualquer outro tipo, só após as 12 semanas, e ele deve ser orientado quanto a isso. Bom, aqui eu coloquei só uma imagem do artigo, se alguém quiser dar uma olhada. Acho que dos artigos que eu dei uma olhada, esse ele tem um N considerável de casos, e eu vou discorrer um pouquinho sobre ele na próxima página, falar um pouquinho dos achados desse artigo. Bom, então falando do artigo, ele avaliou 291 casos, a maioria foi agressão física e acidente automobilístico. Isso aqui foi no hospital de Nova Jersey, nos Estados Unidos. 9,2% de todas as fraturas faciais eram fratura de frontal. Então, a fratura de frontal a gente está falando em torno de 9% de todas as fraturas faciais. A idade média achada nesse artigo foi de 34,4 e 90% dos casos foram homens, ou seja, o sexo masculino é predominante nesse tipo de fratura. 44% desses pacientes eles foram entubados ao dar entrada no hospital, já que mostrando, né, que o traumatismo foi grave, já que para fraturar um frontal é necessário um impacto de alta energia. 87% desses pacientes concomitantes tinham fratura de órbita, que é basicamente o soalho do seio frontal. Ainda discorrendo um pouquinho do artigo, 50% necessitaram de UTI, o tempo médio de internação foi de 10 dias, 80% desses pacientes foi tratado conservador. Esse artigo mostra em dados que recentemente, na verdade, boa parte dos cirurgiões estão optando cada vez mais pelo tratamento conservador, mas quando indicado deve-se fazer o tratamento cirúrgico, tratamento invasivo para aquele paciente. Mas, se possível, a maioria dos cirurgiões, e se vê uma tendência nesses artigos recentes, ao pessoal ir mais para um tratamento conservador. As complicações pós-operatórias foram em torno de 7,1%, e no tratamento conservador em torno de 1,7%. Obviamente tem a variável de que os pacientes muito graves ou com fraturas severas ou cominitas foram tratados cirurgicamente. Talvez seja por isso um N maior de complicação. A escala de coma de Glasgow, em média, desses pacientes que chegaram ao serviço de trauma foi de 11, e nesse artigo notou-se que o uso de antibiótico diminuiu o número de complicações pós-operatórias, mas eles não conseguem afirmar o porquê, que no caso ele está falando de antibiótico pré. Os pacientes que chegaram ao hospital e já foram medicados com antibióticos, eles tiveram uma redução considerável do número de complicações pós-operatórias. No artigo ele até deixou uma questão que eles não estavam avaliando isso, mas isso surgiu, né, os dados quando eles estavam analisando, e aí eles não estudaram bem a respeito, mas ele diz que deve ser estudado e o porquê que esses pacientes tiveram menor número de complicação nesse pós-operatório. E aqui embaixo, como eu falei, uma tendência a tratamento conservador na maioria dos artigos. Bom, aqui o meu muito obrigado a todos que assistiram, e logo a seguir eu vou deixar as referências bibliográficas.